Como vimos na aula anterior, as ligações químicas que formam a maioria das substâncias que conhecemos ocorrem entre os átomos de diferentes maneiras, de acordo com as propriedades e interações de cada elemento. O comportamento dos elétrons de valência, ou seja, aqueles que estão na camada mais externa, é o ponto-chave para entendermos o tipo de ligação que está ocorrendo. Iremos exemplificar os três tipos: ligação iônica, covalente e metálica. Ligação iônica. Sabemos que é feita a partir da atração eletrostática entre os íons, portanto ocorre entre elementos que apresentam tendências opostas, ou seja, é necessário que um dos átomos participantes possua tendência a perder elétrons e o outro a ganhar. Desse modo, uma ligação iônica que ocorre entre os átomos genéricos A e B pode ser representada assim. Utilizando a formação do sal de cozinha a partir dos átomos de sódio e cloro como exemplo, podemos perceber a partir da distribuição eletrônica que o sódio tem um único elétron na sua camada de valência, e para adquirir seu octeto completo é necessário que ele perca esse elétron. Já o cloro tem 7 elétrons na sua camada de valência, então ele precisa ganhar um elétron para atingir a sua estabilidade. Assim, os dois formam íons eletronicamente estáveis e, como estão com cargas opostas, ocorre a atração eletrostática. Portanto, os compostos iônicos são sempre estáveis, com carga total igual a zero. Sendo assim, determinamos a fórmula iônica de maneira que forme um conjunto eletricamente neutro, com a soma das cargas sendo zero. Ligação covalente. Vimos que nesse tipo de ligação, cada átomo contribui com um elétron para a formação de pares de elétrons. Estes constituem uma ligação. Como não ocorre perda nem ganho de elétrons, formam-se estruturas eletricamente neutras, denominadas moléculas. Essa ligação pode ocorrer através de um ou mais pares de elétrons, representados por um traço. Dependendo do número de pares compartilhados, é alterada a classificação da ligação, podendo ser simples, dupla ou tripla. A partir da posição dos elementos na tabela periódica, podemos dizer o número de ligações necessárias para que eles atinjam a estabilidade eletrônica. Se considerarmos a ligação da água a partir dos átomos de hidrogênio que tem um elétron para compartilhar e atingir a estabilidade eletrônica do gás nobre hélio, e o oxigênio que tem 6 elétrons e precisa de 2 para se estabilizar, a ligação covalente é representada assim. A ligação pode ser exemplificada em uma molécula ainda mais simples, como o hidrogênio molecular, onde os dois átomos de hidrogênio compartilham seus elétrons para ficarem estáveis. No caso das ligações múltiplas, o princípio é o mesmo, como nesse caso da molécula de nitrogênio. Ambos os átomos têm 5 elétrons na camada de valência, ou seja, eles precisam compartilhar 3 pares de elétrons para completar o octeto de valência. Representamos a fórmula química molecular apenas com a quantidade de átomos envolvidos na formação da molécula. Na ligação metálica, os elétrons podem se mover livremente pelo retículo através dos interstícios, espaços entre os átomos.